neste final de tarde, neste horário das 18 horas, conforme acontece há mais de 2 anos. Já nos acostumamos a nos recolher nos nossos lares, silenciarmos, elevamos nossos pensamentos, procuramos nos acalmar, nos afastar das nossas preocupações, para este momento de prece e de reflexão que nos é oferecido pelo Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo. Ele nos proporciona este encontro maravilhoso. Entreguemo-nos aos cuidados do Divino Mestre, que com seus braços estendidos sobre nós, nos convida para que refaçamos nossas forças, nossas energias, nossas esperanças, nos envolvendo em seu imenso manto de amor. E vamos refletir nesta tarde, dando continuidade à leitura do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem 130, que nos diz o seguinte: não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Enfrente a luta que todos os seus esperam de você, a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso, não fuja das responsabilidades que você assumiu. Para maior esclarecimento de um assunto, de um tema com um teor tão sério, tão importante e que traz tanto sofrimento aos familiares que têm a experiência e já experimentaram esta dor, né? Então nós vamos recorrer ao Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não poderíamos deixar de recorrer ao Evangelho para maior esclarecimento deste assunto. E o Evangelho assim nos diz que a maior causa, a causa geral do suicídio é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia, de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire a paciência. Ele só se desespera se não ver um tempo certo para dar termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa que tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos, assumem uma terrível responsabilidade.
Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, nasce em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado, igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem a abreviar a sua vida. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair em outro ainda maior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. Observamos então o que nos diz o Evangelho, né? E a doutrina espírita esclarece então que não resolve anteciparmos a partida da Terra. A vida continua, os sofrimentos aumentam e não nos encontramos com os nossos amores que partiram antes de nós. São palavras do Mestre Jesus. Na casa do meu Pai existem muitas moradas e eu vou preparar-vos uma. Ora, se chegarmos antes do programado, não terá nada preparado para nós. Engana-se quem pensa que suicidar-se é só atentar diretamente contra a vida. Os vícios como o alcoolismo, a dependência química, a falta de cuidado no modo de se alimentar, descuidar-se com a medicação, tudo que compromete a saúde, prejudicando o corpo físico, é um suicida inconsciente. Mas a doutrina espírita não só esclarece, como também consola. Vamos dar um exemplo. Uma mãe que entrega ao seu filho um fardo para ele levá-lo a um determinado lugar. Daí, a algum tempo, seu filho volta, todo ferido, mãos e joelhos com muitas escoriações, pés sangrando, sem a menor condição de se reerguer, totalmente aniquilado. Tinha jogado o fardo no meio do caminho por lhe faltarem as forças. A mãe vai punir esse filho por não ter cumprido seu dever? Logicamente que não. Mesmo sendo um ser imperfeito, como é todo ser humano, ela vai recolhê-lo junto ao seu peito materno, vai acomodá-lo num leito confortável, vai curar seus ferimentos, vai cuidar do seu corpo físico e acalentar a sua alma. Se a mãe, que é um ser humano, não castiga seu filho, imagine se o Pai Celestial, justo e misericordioso, vai encaminhá-lo para o inferno. Então, a doutrina espírita também, apesar diante de todo o esclarecimento,
nos afirma que não existe inferno. É idêntico, então, com o suicida. Ele deixou o fardo no caminho, chega à espiritualidade de mãos vazias e a alma dilacerada. O Pai Celestial envia espíritos amigos para atendê-lo, que o recebem, o cuidam, o auxiliam no seu refazimento. E quando for possível, será programada uma nova reencarnação. Queridas irmãs, queridos irmãos, quando tiverem um familiar enfermo, desanimado, triste, não digam que ele não colabora quando não quer tomar o medicamento. Diante de suas teimosias, quando se recusa a se alimentar, compreenda-o. Ele está com a alma traumatizada, em frangalhos. Tenha compreensão com a sua imensa dor. Procuremos recursos espirituais. É importante o cuidado do corpo, mas é necessário cuidar da alma. E é um assunto que exige muito tempo, o que não dispomos neste momento. Então nós vamos convidar a quem está nos ouvindo que procure no ano que vem em uma casa espírita e que façam um estudo da doutrina espírita, para terem compreensão, uma compreensão maior, terem melhores condições de cuidar dos seus familiares e ter mais conhecimento de um assunto tão sério que assola tantas pessoas na humanidade. Então, nós vamos encerrando, nos dirigindo à Santíssima Mãe. Mãe, amantíssima Mãe, tão zelosa com todos os teus filhos, ouve nossas rogativas, estende sobre nós o teu divino manto, envolve todo o planeta Terra, leva o consolo e o alento a toda a humanidade. Sempre, Mãe, sob o olhar meigo e doce do teu Filho tão amado, nosso Mestre, irmão mais velho, tão querido Jesus Cristo. Que assim possa ser.